Mitos e verdades sobre exames de sangue que você precisa saber. Muito prazer, eu sou a doutora Tainá Ortiz, nutricionista clínica esportiva, mestre e doutora em cardiologia, treinadora, e a minha missão com esse canal é trazer informações verdadeiras e te ajudar a ter mais saúde, desempenho físico e qualidade de vida. Muitas pessoas recebem seus exames de sangue e ficam sem entender alguns marcadores. Muitas vezes demoram para voltar no seu médico, nutricionista ou profissional de saúde e ficam vendo aqueles marcadores entre tanto e tanto está normal. E às vezes acabam se assustando quando percebem que um exame está fora do padrão. Mas o meu intuito com esse vídeo é te dizer que nem sempre você precisa estar dentro daquele padrão e aqueles padrões nem sempre estão totalmente corretos. E hoje eu vim trazer para vocês então 5 exames que estão na nossa rotina clínica de serem solicitados para os pacientes e que muitas vezes acabam tendo alterações e os pacientes se assustam, mas que você não precisaria, porque existem alguns pontos que a gente pode modificar aí na nossa alimentação que já podem melhorar esses marcadores. E tem questões também genéticas que podem estar envolvidas. Então é muito importante que você aprenda a entender pelo menos o básico para que você não se assuste e comece a se conhecer um pouquinho mais. Exame número 1, exame de ferritina. A ferritina, afinal, o que é? A ferritina é o nosso estoque de ferro no corpo, mas muitas vezes ela aparece elevada em vários exames de pacientes. É importante para a gente entender como é que está esse metabolismo do ferro que a gente dose. Não somente a ferritina, mas também o ferro, o hemograma, onde vai constar hemoglobina, e muitas vezes também é preciso solicitar a transferrina, que é para avaliar o quanto que o transporte de ferro está acontecendo. Isso no caso de dar alguma alteração nesses exames. E o que eu queria explicar para vocês é que a ferritina alta muitas vezes pode não ter a ver com uma pessoa que consome muito ferro, como por exemplo da carne bovina ou dos feijões, mas sim por alguns motivos, como uma deficiência no transporte desse ferro, então essa transferrina vai estar baixa, ou se o teu ferro circulante ele está muito baixo ou muito alto, isso também pode ser um problema, porque seu estoque está alto, mas ele não está conseguindo girar na sua corrente sanguínea. Então é importante avaliar com esses outros marcadores. Por que será que esse ferro não está sendo bem transportado? Várias coisas podem estar ocorrendo por aí, como deficiências de vitaminas do complexo B. Sim, as vitaminas do complexo B também são importantes carreadores para que o ferro circule bem no seu corpo. Então é muito importante que você consuma fontes de vitaminas do complexo B, que eu vou contar no final desse vídeo. Outro ponto é que a ferritina ela pode estar elevada por questões genéticas, então é muito importante saber se algum familiar já apresenta esses níveis mais altos de ferritina. Uma ferritina já acima de 400, 500, muitas vezes será importante que o próprio paciente vá procurar fazer uma sangria ou até mesmo doar sangue para eliminar esse excesso do corpo. Então muitas vezes não adianta pensar só em reduzir a carne, é preciso tomar algumas medidas. Mas obviamente, se você tem alguma questão como essa, é muito importante que você vá procurar um médico hematologista e um nutricionista para adequar toda a sua questão nutricional. A ferritina também pode estar alterada devido a alguma inflamação que você está sofrendo. Então se você está com alguma questão inflamatória muito grave no teu corpo, pode ser que esses níveis subam. Então é importante estar sempre avaliando aí constantemente caso tenha aparecido elevado. Outro ponto importante é que às vezes, dependendo do laboratório que você faz, existem erros de laboratório. Então, se foi muito discrepante em relação aos exames anteriores, é importante refazer ou muitas vezes até mudar o local onde você faz para avaliar se está certa essa dosagem. Exame número 2. Colesterol total, LDL, HDL. Quando a gente avalia esse perfil lipídico, é importante entender que existe uma hipercolesterolemia familiar. Isso diz respeito também à sua família já apresentar um colesterol mais alto. E pode ser que você tenha essa tendência a ter um colesterol mais alto e nem por isso você está doente. Só que é muito importante que você entenda que o que não pode acontecer? Você está com colesterol elevado, uma glicose também elevada. Porque quando você tem esses dois marcadores elevados, essa glicose pode estar oxidando mais o seu colesterol e isso ser mais perigoso para desenvolver um infarto ou algum problema cardiovascular. Obviamente, pessoal, aqui eu estou contando alguns pontos para vocês, mas é muito importante que vocês tenham um profissional de saúde capacitado para poder avaliar mais minuciosamente esses exames. O que acontece? Uma pessoa que tem essa colesterolemia familiar, ela tem que correlacionar os seus exames atuais com exames prévios, antigos. O que não pode estar acontecendo? Isso está subindo cada ano que se faz um check-up. É importante que esses níveis se mantenham, às vezes até abaixem, ou se subiu, não subiu muito. Então, você não pode comparar com aqueles marcadores que aparecem no exame, mas sim avaliar com seus próprios exames. Você compara você com você mesmo. E principalmente a questão do HDL, o famoso colesterol bom. O HDL
LDL é muito importante que ele esteja pelo menos ali acima de 50. O HDL, que é o colesterol bom, ele ajuda nossos vasos sanguíneos a se limparem. Então ele faz a faxina para o nosso corpo. Então é muito importante que a gente use leve, através de um azeite de oliva, de oleaginosas, de sementes, de fontes de gordura boa presentes na nossa dieta. Então a gente precisa manter esse nível num nível bacana e num nível legal, né? Então, bem importante estar fazendo esses exames com frequência, ainda mais se você tem alguma questão hereditária ou algum caso na família de doença cardiovascular. Exame número 3, a questão da vitamina D. A vitamina D, sim, é importante que ela esteja num nível bom e otimizado. Hoje a gente sabe que pessoas com fatores de risco precisam apresentar uma vitamina D, no mínimo, ali acima de 40 miligramas por decilitro. Só que eu sempre prezo para que as pessoas, mesmo fora de risco, tenham níveis otimizados de vitamina D. E aí, muitas vezes, fica uma guerra entre os profissionais. O que é um nível bom ou não? Pessoal, níveis abaixo de 30, 40 já considero deficiência. E níveis acima de 100 podem ser extremamente tóxicos. Por isso é importante que seus exames estejam num nível ok, num nível entre 40, 50, 60, até 80, um pouquinho mais. Passar de 100 não é bom, não é quanto mais melhor. Só que algo muito importante que a maioria das pessoas não sabe ou não é bem instruída a fazer. Quando você vai dosar a sua vitamina D, é importante que você pare de tomar se você está suplementando. Pelo menos ali 2, 3 dias antes para avaliar como que estão realmente os seus níveis sanguíneos. Porque se você recentemente tomou, obviamente que esse nível vai aparecer melhor do que tá. Porque você tem essa vitamina que é um hormônio circulando no seu sangue. Então, bem importante fazer essa limpeza aí desses 3 dias e dosar para você ter uma dosagem realmente segura e poder, né, com o seu profissional de saúde, avaliar qual é a dosagem certa da suplementação para você, caso haja necessidade. Exame número 4, ácido úrico, que tem a ver com toda a questão renal. Pega alguns pacientes com ácido úrico elevado e a gente sabe que alimentos fontes de purina, um excesso de proteína, como muito presente nas carnes e embutidos principalmente, acabam tendo muito desse elemento. Só que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não basta apenas diminuir a frequência desses alimentos. Existe um produto, um alimento, uma composição dos alimentos que é muito mais maléfica do que essas próprias purinas. E ela se chama frutose. A frutose, ao contrário do que se pensa, sim, tem nas frutas, mas em muita baixa concentração. Aonde a gente mais encontra frutose são em alimentos ultraprocessados, como os cereais, aonde é adicionada essa frutose, essa fonte de açúcar, nos produtos. Então, se você lê o rótulo dos produtos que consome, muitas vezes nos refrigerantes, em cereais, e você vê que tem frutose ali, você tem o ácido úrico alto, você não deveria estar consumindo esses produtos. Você deve eliminá-los da sua dieta habitual, do seu dia a dia, para que você consiga melhorar esses marcadores. Então, quanto mais ingredientes tem no rótulo, mais difícil é você saber se está comendo certo ou não, se você está fazendo isso de forma sozinho, sem um auxílio profissional. Então, desembale menos e descasque mais. Porque, por exemplo, uma batata, um ovo, você não precisa ler o rótulo, você sabe o que você está consumindo. Agora, quando a gente pega um alimento ultraprocessado, tem uma série de substâncias ali e muitas dessas podem não ser interessantes para você. E se você está gostando desse vídeo, aproveite e inscreva-se no canal, já aproveita e compartilha com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma publicação. O exame número 5 tem a ver com todo o metabolismo aí da glicose. A glicose por si só não é considerada um padrão ouro para a gente avaliar como é que está a sua glicemia, porque os alimentos que você consumiu nos últimos dias podem tender a aumentar ou diminuir mais a sua glicose. Mas quando a gente pensa na hemoglobina glicada, a gente sim consegue quantificar mais como que vem sendo esse comportamento da glicose nos últimos meses. Então, quando a gente pega uma hemoglobina glicada ali acima de 5,7, já é um alerta para a gente começar a ponderar um pouquinho mais as nossas escolhas em relação a alimentos que são carboidratos simples. Carboidratos simples, como os próprios cereais, pães, muitas açúcar nem se fala, ele sobe muito a nossa glicemia. E obviamente, né, tudo que tem muito açúcar na sua composição ou essas frutoses vão alterar nossa glicemia ao longo do tempo. E o pior veneno de todos, sem dúvida, o famoso refrigerante cheio de açúcar, porque no momento que ele entra como um líquido, entra muito rápido na nossa corrente sanguínea e acaba elevando demais a nossa glicose. E isso é um perigo para subir esses níveis, ainda mais se você tem algum diabético tipo 2 na família. E agora eu queria contar para vocês como que você consegue inserir mais alimentos fontes da vitamina do complexo B para que você consiga otimizar também toda essa questão da absorção
absorção do ferro e melhorar diversos marcadores. E é muito importante que você entenda que se você faz o uso de álcool frequentemente ou algumas outras medicações, você pode sim estar reduzindo a absorção de vitaminas do complexo B. Então você precisa estar dosando com mais frequência e suplementando caso haja necessidade. Mas alimentos fontes de vitaminas do complexo B estão muito presentes nas castanhas, nas sementes, nos vegetais verdes escuros. Então é muito importante que sim, eles estejam presentes na sua alimentação. As proteínas também contemplam vitaminas do complexo B, muito importante aí para todas as nossas conexões do cérebro. Então inclua-os na sua alimentação com frequência. Como sempre, então, consuma mais alimentos de verdade, menos ultraprocessados, se você quer ter muita saúde e vitalidade. E não esqueça de consultar um profissional de saúde habilitado para interpretar melhor ainda os seus exames. Até mais!